¿qué tal? Para mí es un gran placer presentarles por primera vez que hemos elevado a Rompiendo Paradigmas a nivel de podcast. Hablamos con la verdad y sin paradigmas. Así que esta es una sección especialmente creada para todos ustedes y todos nuestros invitados tienen algo en particular, conocimiento y hablan, como decimos nosotros, abiertamente de una manera espontánea, sencilla, clara y directa. Ahora, tenemos un invitado que para nosotros es muy especial. Desde Portugal estamos conectados en este momento. Él es Carlos Díaz y él es un voice over, pero él es una persona sumamente modesta y está al frente de uno de los mejores voice over que está dentro de la lista a nivel de Europa y de África. Realmente ustedes dirán, ¿pero qué es un voice over? Realmente es una técnica de producción que es muy importante hoy en día, más que nada, porque nos va a permitir a que muchos programas, tanto como este y como muchas otras cosas, nuestro branding, nuestras producciones o nuestro enmarco de algún tipo de negocio se escuche mejor. Pero ¿quién mejor que el mismo invitado nos explique el mundo detrás de un voice over? Y vamos a conocer a Carlos Díaz y nos va a explicar un poco cómo inició, cómo son las barreras que hay que romper, esos paradigmas para llegar a ese nivel de un voice over. Así que bienvenido, mi querido Carlos Díaz. Estás en tu casa. Antes de más, ¿sabías que cualquier persona tiene su propio don? Sí, es verdad. Hola, mi nombre es Carlos Díaz. Soy de Portugal, nacido en un país africano que se llama Mozambique, y es un placer muy grande estar aquí en este primer programa, en este primer podcast, con la presencia de una gran amiga, Esther Sadin. Muchas gracias. Me encantó. Sí, la verdad que a primera vez yo he descubierto de que me gustaría mucho de hacer esto. Já tem muitos anos. Mas a verdade é que sim, muitos e muitos anos. Desde pequenito, que me ha gostado muito de me quedar de frente a na altura não era micro, não é microfone, como hoje felizmente tenho Estamos falando de pequeno cano, nada mais. Mas só pelo prazer de estar ali, me concentrando, dizendo algo que estava escrito num livro, numa revista, algo assim, para mim era fascínio e que me gostava muito de que dia se tornasse realidade. E a verdade é que sim, hoje é real. Pero fíjate que tengo una curiosidad, Carlos. ¿Cómo fue cuando eras pequeñito? ¿Cómo fue eso de que te nació? ¿Qué fue el punto de partida que tú dijiste, oye, esto me gusta, voy a hacerlo? Y lo hacías como un juego al inicio, pero había algo que te gustó. ¿Qué detonó ese momento? Es así. La verdad que recuerdo-me com 5, 6, 7 anos, algo assim, fui invitado para hacer la presentación de las fiestas de la escuela, siempre, por ejemplo, na altura da Navidad o final de año. Y eso es una prueba real, porque hoy mismo yo tengo fotografías haciendo eso. Claro que me recuerdo tal cual como si fuese hoy, de que sinto e jamás me vou olvidar, por exemplo, das palavras dos professores que eu tinha na altura, nesse tempo, que normalmente me dizia, Carlos, tem muito cuidado com tua voz porque vais fazer a apresentação do evento, da festinha de Natal. Isso é pura verdade. E eu me recuerdo tão bem como se fosse hoje. Entendes? Naquele tempo que nós estávamos preparando a festa para os ninhos, do tempo de Navidad, normalmente era tempo que ou estava chovendo lá fora, ou algo assim, e eu gostava muito de ajudar naquilo que era possível, entendes? E jamás me vou olvidar dessa frase dessa professora que me disse, Carlos, tenha muita atenção porque vais fazer a apresentação do evento. Isto é orgulho muito grande. E tenho essa foto.
que muestra ese momento que yo estaba haciendo. Nesse tiempo, probablemente es lo que me recuerdo, y jamás me voy a olvidar, de que podrá ter sido o inicio, ¿entiendes?, de muchas cosas que fui descubriendo a lo largo de los años, hasta hoy. Bien, Carlos. Mira, esa historia me encanta. Ahí vamos a ver las fotos porque la Sí. vamos a proyectar. Carlos, otra pregunta. Realmente ahora, con este recorrido que ya tienes, ¿cuántos años tienes realmente que estar en esta carrera? Sí, la verdad que haciendo prácticamente a todo tiempo, estoy probablemente fora desde 10 años, 15 años, más o menos, ¿entiendes? Trabajando con personas y cada vez más. Antes hacía solamente, por ejemplo, para radio donde estaba trabajando, donde hacía un programa particular y hacía también para pequeños eventos gratuito, ¿entiendes? Solamente pelo placer de mostrar aquilo que eu gostaria de hacer, porque no es solamente a voz off, é a parte de producción de audio, creatividad, ¿entiendes? Sí. Y eso fueron otras herramientas que se completaron en este tipo de trabajo, que no es solamente voz off. Estamos hablando de producción de audio, producción de vídeo e, claro, a criatividade na realização dos textos, porque tudo normalmente que eu hago, os textos estão escritos por mim, entendes? Por exemplo, olha, tenho aqui uns pequenos exemplos e muitos mais. Isto também faz parte da ferramenta para realizar um fantástico projeto Te, final, pregun- claro. te preguntaba porque yo me imagino que del tiempo, del recorrido que ya llevas de 15 años, las cosas han cambiado, me imagino. Ahora hay mejor tecnología. Antes, como siempre se ha llamado voice over o tenía otro nombre. ¿Qué sientes? ¿Qué cambios se han dado positivamente o antes era más complicado o se ha complicado ahora esta carrera? Bueno, antes había dificultad, por exemplo, de nós outros podermos mostrar para as pessoas que provavelmente poderiam utilizar este tipo de trabalho. Estamos falando, por exemplo, de estações de rádio, estamos falando de, por exemplo, eventos para fazer a apresentação dos eventos. ¿Por quê? Porque uma das principais razões por esta grande dificuldade é que eu não estava no centro das grandes cidades. Entendes? Eu vivia um pouco lejos do principal espaço onde haciam esse tipo de trabalho, incluindo também as rádios, estações de rádio. Depois, claro que ao longo do tempo, eu também tinha que procurar chegar a essas pessoas, por exemplo, as minhas demos, e tinha que fazer pequenas cassetes, sim, para que depois enviasse por correio, porque de outra forma não era possível, porque não havia correio eletrônico, además Claro. não havia, por exemplo, ordenador, não tinha nada desses, e isso, claro, era uma grande dificuldade muito grande. Claro que se eu estivesse numa cidade muito grande, era mais fácil, porque todos os dias, ou sempre que houvesse a oportunidade, eu estaria ali para apresentar meus serviços ou bueno, para apresentar aquilo que me gostaria, estaria disponível para fazer. Pero como estava muito lejos, não havia essa possibilidade. Mas com o decorrer do tempo, depois, basicamente, qualquer cidade já tinha a sua rádio, pequena, mas tinha. E foi aí onde eu, a começar, me deram a oportunidade de fazer, pela primeira vez, participar num programa deportivo. E, bueno, e depois as coisas foram andando para adelante cada vez mais. Claro que a partir do momento de que nós outros já tínhamos, por exemplo, um ordenador, ou conhecimento de correio eletrônico e essas coisas mais, tornou-se tudo muito mais fácil. E depois vieram as redes sociais e, bueno, aí disparou. Esa es una gran ventaja ahora. Entonces, definitivamente la tecnología ha aportado mucho en esta carrera, ha ayudado, ha ampliado, ha cortado distancias y sobre todo frontera, ¿no? Mira, Carlos,
Yo sé que tú hiciste un recorrido por algunos países. Cuéntanos alguna experiencia que recuerdes, puede ser positiva o negativa también, que quieras compartir con nosotros. Sí, yo la verdad que sí, hago muchas cosas para países diferentes, que no son Portugal. Y tengo, por ejemplo, tengo algunas historias. La verdad que no tengo muchas historias malas, tengo historias buenas, mas, por exemplo, me estou recordando de uma grande oportunidade que eu fiquei, la verdad que fiquei muito enfadado depois de hablar com a persona, porque sou uma persona muito persistente. A mim não me gusta, por exemplo, enviar, sei lá, uma demo ou tentar falar com alguém e essa persona não me responder, não me contestar. La verdad que no me gusta. No sé si las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, les gusta, mas a mí no me gusta. Si voy a enviar, por ejemplo, por correo o hago una llamada de teléfono para hablar con una persona por un tema, por ejemplo, de querer presentar los meus servicios, y la persona después me va a decir, por ejemplo, te llamo en 10 minutos o 30 minutos, amanhã, hoy no, que estoy en reunión, mas amanhã sí, te llamo. Yo me quedo un día, 2 días esperando. Se essa pessoa não me chamar, claro que vou insistir. E depois vou insistir. E depois vou insistir. E bueno, a pessoa se vai enfadar comigo, claro. E jamais me vou olvidar, quando estava em Marruecos, tive a oportunidade, tive a oportunidade de fazer gravar para a Median. Bueno, escusado será dizer que a Median é o meio de comunicação principal de Marruecos. E eu conheci a pessoa responsável pela produção da rádio, da mídia, não da televisão, da rádio. Para mim foi fantástico. Eu disse, hostia, vai ser demais porque vou apresentar meus serviços. E a verdade é que ele me ha pedido para fazer um comercial de uma cantora do egípcio, que iria estar uma semana depois, algo assim, para fazer uma entrevista sobre música, sobre um concerto. E ele me ia pedir, Carlos, bueno, tenho aqui uma oportunidade, se queres, se pode fazer o comercial, porque esta cantora vai a vir aqui para ter uma entrevista. E estás interessado em fazer? Eu disse, sim, claro. Bueno, ele me ha dado o nome da cantora, da artista, depois preparei aquilo tudo e enviei. Hasta hoje, ele me ha dicho se gostou ou não. No puede ser. Entendes? E eu depois de ter enviado, depois de ter enviado por correio, eu lhe ha dicho, enviei uma mensagem por WhatsApp e por correio, mira se te gusta assim. E ele me ha dicho, de momento não tenho oportunidade de escutar, vou escutar e depois te digo algo. E se quedou assim durante um par de dias, hostia, e bueno, eu depois fiquei enfadado também com a situação. Essa foi, para mim, acho que foi algo que mais me marcou. Pronto, era uma oportunidade muito grande, eu não tenho qualquer dúvida, mas com todo o respeito a nossos irmãos marroquíes, nesse tema foi muito malo. Muy Pero bueno. no te diste cuenta si en verdad de repente escogieron a otra persona o hicieron algo y por eso fue que no escogieron o no escucharon el tuyo porque llegó alguien y se metió, ¿no? Que tú sabes cómo a veces es el negocio que alguien se mete, ¿no? Que aquí tengo y viene la presión. No supiste si le hicieron algo a la cantante que venía de Não, Egipto. eu la verdade que mesmo nessa altura, estamos falando de, provavelmente foi há 8 anos atrás ou algo assim, ou 8, não, menos. Eu fiquei muito mal com toda esta situação, que eu mesmo assim não he escutado a rádio. Não sei se passou, se não passou, solamente me questionei por que não me ha respondido? O que se ha passado? Solamente isso. Mas isso foi a única coisa mal que me recuerdo. Agora, claro que existem muitas coisas buenas, por exemplo, desde mensagens que as pessoas me dão as felicitações e por vezes estamos falando de coisas fantásticas que nos inspiram a ir cada vez mais lejos, a verdade. Praticamente sempre que lanço um trabalho, tenho comentários e as provas tenho-las comigo, claro. E são
Eso sin duda, porque la verdad que el trabajo de Carlos es de calidad. Ustedes tienen que escucharlo y tiene una gran ventaja que no lo ha dicho. Él puede hacer también este tipo de trabajo en otros idiomas. ¿En cuántos idiomas tú lo podrías hacer, Carlos? Bueno, neste momento me sinto à vontade para fazê-lo, por exemplo, em 3 idiomas: inglês, em português e em espanhol. E também porque eu reconheço perfeitamente de que, por exemplo, se existe muita, perdona, se existe muita gente que original, nativamente original, locutores, por exemplo, em rádios, estações de rádios ou mesmo agências de vozes, porque vão escolher o Carlos, entende? Por exemplo, em francês ou noutros idiomas. Mas neste momento puedo fazer sem problemas em inglês, espanhol e em português. E felizmente é muita coisa. Temos muita coisa mesmo. Mira, que eso es algo que por lo menos he observado en América Latina, que los profesionales de esta carrera no tienen esa gran ventaja que tienen los profesionales de Europa, porque solamente se quedan con el español. Fíjate que por lo menos acá en Panamá hay uno, y es más, le voy a decir el nombre, se llama, que si la memoria no me falla, creo que se llama Eddie Vázquez. Bueno, yo no sé, el que escucha, un extranjero que escucha todo lo que sería la televisión panameña, va a decir, oye, aquí no hay más nadie que hable, porque todo es ese hombre. Si están presentando un producto de comida, por decir una marca, Maggi o algo, ese hombre está hablando. Si es un producto de una sola, es la voz de, o sea, hay un gran monopolio en algunos países. Aquí se da esa situación. Tú lo has vivido también, por lo menos en Portugal se expanden más oportunidades, que estuviste en Marruecos, que has estado también en otros países, creo, si la memoria no me falla, en Gran Bretaña, creo que Assim, estuviste, Inglaterra, en exatamente. Inglaterra. Entonces, ¿qué piensas tú de ese enfoque? Si existen oportunidades, porque ya te digo específicamente, aquí en Panamá, yo me imagino que pueden darse dos cosas, o sencillamente que no hay muchas personas que tengan o voz o que no estén interesados en esa carrera. Y yo no quiero decir que haya un monopolio porque realmente es que no veo que haya personas que quieran hacer ese trabajo. Es decirte que yo creo que si voy a sumar otra persona más, dos, aquí en Panamá es mucho. Imagínate, esto aquí está como virgen, o sea que todavía no se ha desarrollado correctamente. Sí encuentras muchas emisoras, encuentras muchas personas que hablan en la radio, pero eso se le llama acá fíjate qué curioso, Carlos, acá se le llama DJ. Acá se le llama Ok. DJ, que dicen, bueno, y con una, más o menos con un estilo así muy criollo del país. Atención, atención, buenas tardes, estamos aquí esperando que llegue fulano de tal, vamos a escuchar mientras la música tal, pero con ese estilo, claro, debe ser porque es la parte cultural de esta región. Pero ahora, retomando la pregunta, ¿hay oportunidades de expandirse de más para otras personas que quieran estudiar esa carrera o Uh, ejercerla? sim, sim, claro que há. Há muitas oportunidades. Felizmente, né, Portugal, provavelmente, por exemplo, em Espanha, têm outras maneiras de selecionar ou outras oportunidades diferentes de Portugal, mas aqui há oportunidade, claro que existe essa oportunidade. Mas, voltando um pouquinho atrás daquilo que estavas falando, esse locutor que existe, por exemplo, em Panamá, que se escuta em muitas coisas, aqui, por exemplo, em Portugal, não é assim. Nós temos, basicamente, isso por um lado também não é bueno, mas já lá vamos. Por exemplo, se estamos falando por exemplo, de National Geographic, existe uma voz muito própria, muito familiar. Um locutor que se chama, agora não me recuerdo, qualquer coisa pegou, mas é muito própria para aquilo. Lembra-te que, por exemplo, há uns
par de días atrás, ese locutor, ele ha feito uma publicidade para um supermercado, ¿entiendes? Ajá. Mas como toda a gente conhece essa voz que é muito própria sobre o National Geographic, onde ele está falando dos animais, da natureza e outras coisas mais, o criativo da publicidade que a fez sobre o supermercado, entendes? Utilizou os mesmos argumentos, por exemplo, de que, por exemplo, que os animais estão numa época de, sei lá, de nascimento, algo assim. Utilizou as mesmas palavras que hace para a narração do National Geographic, usou na publicidade para o supermercado por causa dos produtos. Aquilo foi algo fantástico. Por quê? Qualquer pessoa que ia escutar aquela publicidade sobre o supermercado dizia, uau, isto parece a voz do National Geographic e está tudo conciliado. Claro que existe um trabalho muito criativo por trás disso, entendes? Depois temos outros locutores, por exemplo, que são muito próprios para fazer as narrações de cines. Quando existe uma estreia, entendes? Normalmente, eu que sigo isso muito, existe dois, entendes? Antes havia um chico mais antigo, um locutor mais antigo. Agora estão atualizando, estão começando a usar um outro. Mas lá está, solamente esses dois. Por quê? Porque provavelmente a agência que trabalha com esse tipo de projetos, ele é contactado aquele e bueno, é uma referência, entendes? Por outro lado, é uma referência. Qualquer pessoa que vai escutar aquele tipo de voz sabe que estamos falando de uma grande estreia de cinema. Claro que para mim também era um sonho fazer isso. Eu já fiz, eu tenho um recente, mas é para um particular, entendes? Agora, por exemplo, para aquela agência que faz, por exemplo, as grandes estreias para as grandes teles portuguesas, é a mesma pessoa. E claro, depois existe, por exemplo, outro exemplo. A voz que vais a escutar no metro, entendes? Em que ouves o sinal e que a pessoa vai a dizer atenção, senhores e senhoras, sejam bem-vindos por exemplo, o próximo comboio entre Lisboa e Porto está a chegar em 5 minutos. Entendes? Sí. É uma voz própria que, por alegria ou por honra, por um orgulho meu, foi uma professora que eu tive numa formação de voz off, entendes? Numa formação que eu feito há 3, 4 meses, 5 meses mais ou menos. Mas é a mesma pessoa. Outra coisa, por exemplo, se vais a escutar a voz de uma chamada telefónica da operadora principal de Portugal, né? É a mesma voz. Entendes? Não usamos uma só voz para tudo, ao contrário daquilo que estavas falando. Aqui em Portugal provavelmente deve haver, sei lá, 10, 15 vozes muito conhecidas en varios sectores diferentes. Ok, lo que estás diciendo es bien interesante porque fíjate, bueno, la voz que utilizan los Waze acá en Panamá, no sé si allá utilizan el Waze para llegar a una dirección que tú le colocas, entonces hay dos estilos, o puedes seguir el mapa o la pones a hablar el Waze. Entonces la voz del Waze da la casualidad que es una española. Y es una española, y entonces esa voz desde que inició el Waze es la misma voz. Lo que quiero entender es que sí hay marcas que utilizan una voz específica y se mantiene, como por ejemplo nuestra aerolínea estelar acá en Panamá, Copa, tiene una voz que escogieron muy particular, que es la que va anunciando atención, pasajeros, ya estamos llegando, etcétera, etcétera. Esa es una voz muy particular y es más, no sé si ese tipo de personas pues como que ya quedan como exclusivas, que no pueden hacer otras actividades, pero mi pregunta es, si bien es cierto, tienen una voz muy peculiar, que por eso las contratan, ellas no pueden, o tú en este caso, Carlos, tú no puedes hacer algún tipo de modulación para que la voz te salga de otra forma, o siempre tienen que mantener el tono de voz real de ustedes.
no sé si me estoy explicando bien, es decir, yo puedo poner una voz así, tratar de Sí, poner una voz, porque siento que a veces hay personas que, como tú dijiste, el de National Geographic hizo el mismo, hizo la misma, el comercial con el mismo estilo para un supermercado y resultó, pero ¿qué pasa si no hubiera resultado? Entonces no hay posibilidad de que la persona diga, bueno, vamos a hacerlo de otra manera para que no se note de que no crean que están en National Geographic de un súper. Pero mira, en este caso sí resultó. Cuéntame un poquito cómo lo ves. bueno, e é assim. Antes de mais, ehm, normalmente eu solamente vou, por exemplo, eu hablo, por exemplo, particularmente, quando estou fazendo um jingle não, uma introdução, por exemplo, para um DJ, estamos falando, por exemplo, de um festival de, sei lá, Tomorrowland ou outros mais. Se existe um DJ que me diz, Carlos, me gostava que que me executasses ou produzisses, por exemplo, um intro. Bueno, eu aí faço uma gravação com a dicção correta, entendes? Daquilo que lhe gusta mais, mas depois vou a cambiar, utilizando mais graves e provavelmente colocando uns efeitos. ¿Para quê? Para tornar muito dinâmico, porque esse tipo de trabalho, depois, se vai a mesclar com a iluminação própria do espaço. Estamos falando, por exemplo, dos lasers e outras coisas mais para tornar tudo muito dinâmico, entendes? Mas quando estamos falando, por exemplo, de uma narração para, por exemplo, para um comercial, sei lá, num restaurante, aí, claro que não podemos cambiar a voz e temos é que usar aqui o nosso profissionalismo, temos que ser nós próprios e aí temos que valer daquilo que mais sabemos fazer, que é cambiar a dicção mediante o produto que estamos promovendo, neste caso um restaurante, entendes? Isso aí pois manda muitas coisas, por exemplo, manda a criatividade do texto, manda a maneira como estás a falar e nem sempre, ou muitas vezes, esse tipo de voz não é melhor e aquilo que lhe gusta mais do cliente. Por exemplo, o registro de voz é muito procurado para fazer documentários, entendes? Ou então introduções ou jingles para rádio, entendes? Por exemplo, sendo a voz padrão. Agora, por exemplo, eu próprio reconheço muito bem de que quando, por exemplo, querem promover algo jovem, que, bueno, talvez eu ia fazer algo, mas também existe a possibilidade de dar a oportunidade às pessoas que estão trabalhando com nós outros para que possam também dar a voz, por exemplo, mais jovem. Eu tenho esses exemplos comigo, entendes? Por exemplo, há dias fui contactado por uma empresa que promove rallies ou desporto automóvel e ele gostava de ter uma voz de uma chica a fazer a narração dos postos da prova. E bueno, não passa nada, não há problema. E eu he falado com esta pessoa que trabalha comigo, por supuesto, e ela veio aqui, esteve gravando e era aquilo que eles queriam. Era aquilo que lhes gostava, entendes? Uma voz feminina jovem. E eu, pronto, portanto, mas quando estamos fazendo o registro, seja para um comercial de publicidade, seja, por exemplo, para um concerto, seja, por exemplo, para o que queras, temos que ter a consciência de que no momento que estamos fazendo o registro, a pessoa que vai a escutar se vai a encantar e a perceber a primeira vez logo por tudo aquilo que estamos falando. E não temos que cambiar a voz. E depois existe outra situação que é o tema das dublagens. Normalmente, quando fazemos dublagens, eu já ouvi as duas versões. A primeira é que não devemos cambiar a voz. Devemos ser naturais a falar. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não. Mas a última formação que eu tive de dublagens, ele me ha dito que sim, que não devemos cambiar a voz. Eu fiquei assim, será? Mas bueno, não passa nada. E existe outra versão que eu acho que devemos cambiar a voz. Por quê? Porque qualquer pessoa que hace uma dublagem
Cuanto más voces hacer, más posibilidad tiene de se quedar con el servicio. ¿Entiendes? Claro, sí, claro. Mas existe um problema. É que uma pessoa que vai fazer várias voces, isto, uma justificação por a primeira pessoa que me ha dicho que não devemos cambiar a voz, é que ele ha dicho, se houver uma segunda versão desta animação de bonecos, por exemplo, ele me pergunta, tu te vas a recordar do tom que has dado no primeiro? Ok, sí, es cierto. Es cierto, pero yo pienso que en ese caso, si vas a mantener la voz, entonces ya uno sabe que, bueno, que el personaje tal tiene que ser con mi voz, ¿no? Pero si hay opción de hacer un cambio, yo pienso que eso es como también hacer como un guión, se me está viniendo eso a la cabeza, hacen un guión cómo manejar la voz, qué sé yo, porque fíjate que ahora que tocaste eso del doblaje, hay, hay por lo menos películas que las traducen y yo me encuentro que con algunas mujeres utilizan la misma voz y muchas veces veo que son como, eso es para la parte latina, que a veces hacen un doblaje y viene la traducción de parte de México. Entonces, como que no encaja porque el personaje, vamos a ponerlo así, son películas coreanas con acento mexicano. Entonces, eso, eso por dónde. Y yo no, ya no quiero ver esa película. ¿Cómo yo voy a ver un coreano hablando en la traducción? Entonces son esos detalles que yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? No analizaron que tenían que buscar, me imagino, como una voz neutra. Y sí me estoy explicando, y tú sabes que esta es una producción coreana y entonces el coreano, hombre, manito, entonces tú te quedas, eso no puede ser, o sea, no encaja. Sim, Esas son, sabes, sí, sim, perdona, sabes que muitas vezes e cada vez mais estamos a principal razão para haver muitos cambios em vários projetos, estamos falando do problema financeiro, entendes? mm, E cada vez mais. Claro que, por exemplo, eu sei que isto é do que estás falando, claro. La verdad que hasta ahora no me recuerdo de ter mirado antes alguno así, mas la verdad es que yo no acredito de que cuando estaban haciendo una pesquisa para procurar una voz própria para esse projeto, não tenham ido a buscar outras más. Mas depois estamos falando do sistema financeiro, entendes? E provavelmente esse foi, sei lá, essa poderá ser uma razão para isso. Y pues existen otras cosas más, bueno, sí, la verdad que no se vaya a quedar muy bien este tipo de trabajo final, mas acontece muchas veces y lá está. Se te vais a olvidar, por ejemplo, tu registro que antes ha feito para a primeira edição de uma série, seja uma série para filme para niños ou uma película normal, tienes que recordar, entiendes, de que era aquele registro que tienes. Agora, se, por exemplo, se és contratado para fazer uma dublagem para uma película e vais a fazer, por exemplo, a voz de, sei lá, solamente, por exemplo, de um presidente ou de uma figura muito importante dessa película, claro, aí não tens qualquer dúvida que não vais a cambiar a voz, mantens tudo normal, haces normal. E aí, pues, tens que aplicar o teu profissionalismo e o melhor possível, porque depois a principal figura e o principal actor és tu. E, bueno, e jamás te vais a olvidar do registro que utilizaste, entendes? E aí estás completamente à vontade. Eu, por exemplo, neste tipo de trabalhos, penso que não tinha qualquer problema. Poderia ser mais difícil fazê-los para niños, porque tinhas que cambiar a voz 2 e 3 vezes e provavelmente na segunda edição já não ias fazer o mesmo. Mas depois existe também aquilo que eu antes já dito. Se existe a possibilidade de haver muitas mais pessoas fazendo esse tipo de serviço, temos que dar oportunidade aos outros também, acima de tudo, de realizar os sonhos. Entendes? Que isso é uma coisa que eu acompanho também muito com outras pessoas. mira que acabas de decir algo que se me vino a la cabeza preguntarte. Cuando son programas para niños,
son adultos que están haciendo el doblaje, o hay niños ya pequeñitos que ya están introduciéndose en esta carrera, porque a veces yo escucho esas vocecitas tan infantiles que se siente que es un niño. Entonces ahí ese sería interesante que nos comparta, porque se me vino a la cabeza, porque he visto muchas cómicas y las vocecitas y Sim. todo. Não, existe as duas situações. Existe adultos fazendo as vozes para niños e existe os niños que fazem um casting, entendes? E depois são selecionados para este tipo de serviço. Depois existe aqui outro tema que não vamos aqui estar a desenvolver, porque é a mão de obra, como se diz? Estamos falando dos quando os niños estão fazendo trabalho e ainda são pequenitos, entendes? Como se diz? Mão de obra, ai, como se chama? Está-me faltando o termo. Que no pueden trabajar tan pequeños. Exactamente, Exacto, ¿entiendes? sí, sí, la ley no permite en algunos países. Ajá. Bueno, por ejemplo, si tienes un niño que está trabajando en las tierras desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, te van a julgar, estás en problemas porque es escravatura infantil, Sí, ¿entiendes? sí, Y exacto. aquí en Portugal se habla mucho de eso. Mas si estás a hablar de un niño que, por supuesto, su padre y su madre viven en una gran ciudad, es el presidente de esto, es aquilo, ¿entiendes? No, entonces no hay problema. Un niño puede dar a voz. Es un orgullo muy grande para la sociedad portuguesa, ¿entiendes? Porque es filla, tem ojos azuis, muy guapo, por supuesto, y entonces no hay problema. Ahora, aquel que está ayudando a su madre y su padre haciendo algo en la agricultura y que no puede ir a la escuela, ele vai a ter, provavelmente, se existe alguém que vai a falar com, por exemplo, com a assistente social, que esse niño está trabalhando todo o dia nas tierras, é punido. ¿Entendes? Isso é um tema que eu pessoalmente... Claro, lo entiendo. Mas existe cada vez mais muitos niños fazendo dublagens, sim. ¿Por quê? Porque as agências normalmente realizam castings e nos castings vão a descobrir as pessoas certas para fazer aquele tipo de película. Por exemplo, há cerca de 2 meses, mais ou menos, aqui em Portugal, houve uma série com muitos anos que agora ha voltado, entendes? E eles lançaram a publicidade que necessitam das novas vozes para aquele grande programa que fez parte da infância de seus padres, e hostia, eles ficaram, isto é fantástico. Bueno, então caíram ali centenas e centenas de niños para provavelmente selecionarem talvez que 20 vozes, mais ou menos, entendes? Mas aí, ir para lá com os niños às 5 da manhã ou algo assim, por causa de ganhar a sua vez, entendes? Aí já não há problema, já não existe assistente social para chegar ali e dizer assim, sabes que horas são? Por que ele não está dormindo? Por que está fazendo aqui? Claro, sim. Isso aí é Agora, temos adultos, sim, temos adultos, por exemplo, posso dizer que a voz principal do Bart Simpson, entendes? Que versão americana, é uma senhora, é uma mulher. La voz no me diga, no sabía. Sí. Y ahora no me recuerdo el nombre, bueno, de aquí a poco te voy a decir cómo se llama, mas es una señora que yo acompaño há muito tempo, por acaso, mas de momento no me recuerdo cómo se llama. Pero entonces imagínate, que ni Dios lo quiera, la mujer se muere. ¿Qué pasa con la voz traducida, que todo el mundo conoce esa voz? Y son cosas como esas. Mira, fíjate lo que te iba a comentar. Acá, bueno, tú sabes que está muy de moda las miniseries, Netflix, que a dónde no llega Netflix, pero sí me hizo mucho ruido. Yo veía una serie de vikingos y cuando vino como la 4ª temporada, yo digo, pero ¿qué le pasó a la voz de fulano? Fíjate cómo el público se da cuenta inmediatamente que hubo un cambio.
Y sí hubo un cambio, y que vamos a saber qué fue lo que pasó. Se me ocurre pensar que el hombre que le doblaba la voz a la película, digo, no, no voy a trabajar si a lo mejor pidió un precio o le pasó algo también. Pero sí, eso hizo que se notara inmediatamente, por más que la voz tiene la tonal, el tono parecido, pero no es igual, uno lo captó inmediatamente. Y qué difícil, Carlos, volverle como a coger ese gusto y que el oído se vaya acostumbrando, porque a pesar de que la serie demoró para la cuarta temporada, el oído inmediatamente cuando registró, enseguida dijo, no, este no es la voz. No, entonces lo que quiero decir que esta carrera es tan importante que yo me imagino que cuando se va a hacer una producción, megaproducción, se tiene que contemplar los tiempos dentro de los contratos, si son 5 o 6 temporadas, yo no sé cómo se maneja eso realmente, pero es muy, sería viéndolo desde el punto de vista como público, uno enseguida dice algo pasó aquí y eso corta la inspiración de seguir viendo un programa. O sea que para mí, desde lo que yo poquito conozco y que me encanta esta carrera, siento que es de tanta importancia ahora también, como estamos tocando lo que es el doblaje, de mantener y cuidar a este tipo de profesionales como ustedes, porque imagínate que tú estás en una serie y de repente Carlos ya no está. Eso dificulta. Hay muchas personas que dicen que no, que todo es cuestión de acostumbrarse. Sí, es lo que hemos venido conversando, se puede uno acostumbrar, pero en ese momento de como de adaptarnos, nos cuesta un poco porque no es la misma persona y más que las voces son diferentes. Ese es algo que te quiero preguntar. ¿Tiene algún tono especial? Porque coincidencialmente, cuando yo te escucho a ti y he escuchado otros por acá de América Latina, no sé cómo decirlo porque no conozco, pero como que tienen, por decirlo así, como el mismo timbre, claro que el acento lo hace diferente. Es decir, por decir, o son graves o son agudos, tiene algo o cualquier persona puede ser un profesional de un voice over. El mejor ejemplo, yo, Carlos, que estás con una cara mirándome. No, mas eu estou escutando. Eu estou esperando a tua pergunta La, para... Sí, estoy como haciendo mucha antesala, pero la pregunta sería, vamos a hacer concretarla y directa. ¿Cualquier voz puede ser un profesional? Sim, Porque hay voces que de verdad que cuando hablan es por la parte nasal. sim, Y sim. Claro que sim. sí. Depende de, por exemplo, da oportunidade que tiene cerca. Como eu antes estava falando de que se te gusta mucho, por exemplo, a comunicação, hacer voz off ou outras coisas mais, mas estás numa cidade muito grande e tens ali um montão de agências cerca de ti, claro que essa pessoa tem muito mais possibilidade, por exemplo, bueno, agora temos as redes sociais, claro, mas mesmo assim é melhor se és uma pessoa presente. Por exemplo, eu tive muitas dificuldades na parte, por exemplo, das dublagens e mesmo hoje tenho essas dificuldades. Por quê? Porque para as dublagens normalmente é um serviço presencial. Tu necessitas de Mm, estar presente. Eu quando estava em mm, Marruecos, eu fiz dublagens e aqui também já fiz, onde estou. Só que são pequenas películas, nada mais, para publicidades, entendes? Temos uma personagem, bueno, cambiamos, por exemplo, cambiamos não, damos a voz àquele personagem, mas é uma película de 1 minuto e meio, uma publicidade normalmente. Agora, quando estamos falando de uma película, de um filme, algo assim, é uma exigência por parte do cliente estar com a voz que vai fazer aquela personagem, que vai dublar aquela personagem, entendes? Porque muitas das vezes o próprio produtor necessita de outro registro.
Porque naquele momento, quando a pessoa estava fazendo um registro de uma frase ou uma pequena expressão, algo assim, tipo, assim, ¿verdad? ¿Tú estás aqui? Bueno, mas eu não sabia, a verdade. Entendes? Eu posso dizer isto de vários tonos, entendes? Ou algo assim, porque, na verdade, temos um texto muito grande, muito extensivo, e existem muitas coisas que temos que repetir, provavelmente, quase de certeza. E então, para as dublagens, muitas das vezes, temos que estar presentes. E quem tem a possibilidade de estar presente cerca, é mais fácil. Agora, se temos uma pessoa que tem uma voz grave ou aguda, claro que, por exemplo, se queres fazer um registro para a estreia de um cinema, por exemplo, brevemente, no Cidade de Lis, este grande filme vai estrear. Algo assim, claro que uma pessoa que tem uma voz aguda é mais difícil. Mas poderemos enquadrar esse tipo de registro agudo, por exemplo, sei lá, para outro tipo de produto, para outro tipo de promoção de algo, entendes? Mas sim, claro. Eu sou apologista disso. Por quê? Porque sempre corri atrás de um sonho e entendo perfeitamente quem vem lá atrás e também quer vencer esse sonho. Portanto, sempre que eu tenho possibilidade, eu na verdade trabalho com muitas vozes, porque hago muitos jingles para rádio. Também faço produção de áudio, sonoplastia, como eu dito antes, intros e outras coisas mais. Eu trabalho com muitas vozes. Sempre que existe a possibilidade, por exemplo, eu gravo por muitas cadenas, por muitas rádios, ou muitas estações. E a verdade é que não me gusta muito quando existe muitos pedidos de comerciais para a mesma rádio, a mim não me gusta mesmo nada estar fazendo todos, não. Prefiro, por exemplo, e mesmo para o cliente, ele gosta mais receber várias vozes, entendes? Agora, depende qual o tipo de produto que está fazendo. Umas vozes são mais enquadradas para um tipo de produto e outras são para outras. Mas sim, sou de acordo que qualquer voz pode se tornar um profissional de voz, sem dúvida. Mira que, ¿por qué te hizo la pregunta? Porque a veces yo escucho personas, no sé si a ti, ustedes los profesionales, porque captan más los registros adecuados, pero yo escucho personas que a veces tienen una voz que no es como que no hay química, no es agradable. Es como las canciones, los artistas, los cantantes. Hay cantantes que tienen unas voces maravillosas, hay otras que uno dice, oye, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró estar ahí? ¿No? Entonces, a eso es lo que voy, porque de repente los artistas, sabemos cómo es la industria, es diferente, pero acá yo siento que las voces, porque lo que registro siempre, y me encantó porque ya aprendí esa palabra, los registros, son adecuados, pero ya te digo, hay personas a veces que tienen una voz y no, Carlos, es que a lo mejor tú no me estás entendiendo y no estás escuchando, o sea, no has escuchado este tipo de voces o quizás sí, pero son voces que hacen como mucho ruido y que tú te quedas como que, pero que hay voces que no hay química, que es chocante. Esas voces también, en pocas palabras, todo el mundo, no importa el timbre de voz, tiene oportunidad para hacer una carrera de voice over. ¿O ustedes ayudan a modular o hacer los cambios acá? Porque ya te digo que hay personas que tienen unas voces, incluso yo soy de las que yo me sumo, que yo siento que yo tendría que tomar alguna clase para que me ayuden a cómo modular correctamente y que los timbres también míos de voz o aumentarlos o modificarlos o ponerlos un poco plano o jugar con ellos, porque a veces yo siento que se escucha como cuando tú así raro. Bueno, nosotros no podemos mezclar la idea de quien hace la producción y quien hace los registros, ¿entiendes? Muchas de las veces, probablemente un narrador podrá ser prejudicado, ¿es correcto? Ajá. Por ejemplo, por el productor, pela persona que ha feito a parte de produção e não tenha sido a melhor. Agora, quando existe uma pessoa, por exemplo, que faz registro, mas notas que não tem muitos
muitos conhecimentos, que não têm muita experiência, eu sabendo aquilo que já passei antes, eu prefiro dizer a minha opinião desta forma. Há que ajudar essa pessoa e explicar como fazer da melhor possibilidade, entendes? Porque foi assim que me ajudaram quando eu comecei. E sei perfeitamente que se pusermos essa pessoa de parte, existe, e perdona-me a expressão, muitos lobos a querer comer, a ir ao mesmo pedaço de carne. Entendes o que é que eu estou dizendo? É normal que haja muita gente que fazendo este serviço necessita de alguém que lhe explique, mas muitas das vezes o cliente também é uma pessoa muito exigente ou mesmo que nós outros pensamos que estamos fazendo na maneira correta, vai haver, além do cliente, além do cliente, vai haver os amigos do cliente que vão escutar e depois vão dizer se lhe gusta, vão dar uma ajuda na sua opinião, entendes? E aí poderá haver outras opiniões para o cliente, e aí ele pode ficar um pouco na dúvida, entendes? Quando existe muita gente a escutar, pode acontecer isso, e isso acontece comigo, claro, porque, por exemplo, existem as agências que solamente nos enviam uma informação e dizem, Carlos, tenho um projeto para colocar a tua voz, estás disponível? E diz, sim, ok, eu envio. Passado uma semana, contacta a pessoa, então como vai ficar aquele projeto? Olha, eles já escolheram outra pessoa. E eu sei, mas eu fiz um registro perfeito, ou pelo menos mandei uma demo. Sim, claro, mas eles escolheram outra pessoa e, bueno, claro, eu sei perfeitamente, quer dizer, ficamos ali. Este tipo de trabalho, normalmente, quando estamos falando de registros para, por exemplo, para um cliente próprio, nós estamos falando de rádios, nós estamos falando disso, estamos falando, por exemplo, de uma agência que necessita fazer um vídeo promocional, um documentário. Essa pessoa normal, e temos que respeitar isso, claro, essa pessoa tem uma ideia muito própria daquilo que lhe gusta, entendes? Claro, sim. E ele até pode ouvir, por exemplo, uma voz muito grave, mas pode não ser a melhor para aquilo que lhe gusta, entendes? E daí, eu há pouco estar falando de que todas as pessoas têm a facilidade e possibilidade de fazer este tipo de serviço. Depende do tipo de voz que vais a colocar naquele promocional. ¿Entiendes? Se lhe gustar ao cliente, fantástico. Bien. Ahora viene mira, esta pregunta se me acaba de ocurrir porque va ligada con lo que estamos hablando de los doblajes. ¿Qué pasa si a ti te asignan, a Carlos Díaz le asignan un actor X que es el protagonista y resulta ser que ese actor es cantante dentro de la película? No se dobla, o sea, Carlos tiene que cantar ahora, hacer el doblaje de la canción, tiene que cantar, o simplemente esa parte pasa tal cual como es original. ¿Qué pasa con ese tipo de doblaje? Normalmente esse tema é algo que tem que ter em conta, em consideração, quem está fazendo os castings, entendes? Por exemplo, no meio de vários atores que necessitam fazer a dublagem, claro que se existe um ator que, por supuesto, vai a cantar, necessita de fazer um par de minutos cantando, a pessoa que está responsável de fazendo o casting, essa é a pessoa que vai decidir se realmente, por exemplo, estamos falando disso, um registro é bueno para fazer aquele tipo de serviço, porque no final da película eu vou necessitar de cantar um par de segundos ou um minuto. E isso não pode ser uma surpresa para o voice-over, para a pessoa que está fazendo no registro, não pode ser, entendes? Porque claro que ele, quando está fazendo o casting, quando está fazendo a escolha das pessoas, ele vai explicar tudo, entendes? E bueno, eu nunca tive este tipo de problema, mas normalmente
a responsabilidade é de quem está haciendo, portanto, a procura ir a buscar a persona correcta para hacer aquele tipo de registro hasta o final da película, entendes? Portanto, Sí. penso que esse problema não iria aparecer. De qualquer forma, temos um exemplo, por exemplo, naquela música do We Are The World, onde existe o Michael Jackson, onde existe o Ah, Stevie Wonder e outros mais, existe uma versão depois da morte de Michael Jackson que ele aparece, mas aparece na película, entendes? Aparece no escenário, aparece não é? Todos hacen as canções, todos dão a voz, mas quando existe aquele refrão onde o Michael Jackson diz We Are The World, é ele que aparece. Bueno, se poderia utilizar o mesmo sistema com a verdadeira persona, mas não, mas neste tipo de registro de dublagem não iria acontecer isso. A persona que vai ter aquele registro, mesmo que seja cantante no final, claro que no início do projeto e alguém tinha que ter atenção a isso, claro. mira, gracias. Es que se me quedó con eso porque sí he visto algunas, e incluso como películas, y cuando la persona canta, pues sí, sí veo que he visto en dos escenarios que el que está doblando canta y o si no se queda original. Ok. Entonces ahí me quedé, me acordé mientras te escuchaba y yo dije, esto sería súper interesante. Carlos, y Por exemplo, ajá, perdona, só ainda sobre o tema das dublagens, sabes que muitas das vezes, por exemplo, só para relembrar o nome da pessoa que hace aquilo, como há pouco estava falando do Bart Simpson, a voz ajá, é Nancy Cartwright. Nancy sí, Cartwright. Ela é uma pessoa que usa mesmo o tom de voz normal dela, é aquele próprio, entendes? É aquele próprio. Mas, isto por dizer que nas dublagens, normalmente torna-se mais, não é, bueno, o tema do pago não é tão caro se estás contratando muita gente, e daí que tens que fazer mais que uma voz, uma, duas, três, bueno, se podes fazer quatro, cinco, melhor. Mas, quando essa persona está fazendo uma dublagem e tu estás mirando os bonecos, o teu cérebro normalmente nunca vai se recordar que és a mesma persona, porque estás mirando uma personagem diferente. Ela solamente tem que cambiar um pouquinho, um tono, pouco, muito pouco, nada mais. Entende? E existem exemplos na internet que prova isso, que puedes mirar, por exemplo, as personagens nos registros de uma personagem, por exemplo, uma personagem que é um monstro, ou então um ninho que vai para uma escola, entende? É a mesma persona, solamente ela vai cambiar um pouquinho o seu registro. Mas como os teus olhos estão mirando um monstro, e depois é um ninho, e depois uma professora, essa pessoa pode fazer os três ao mesmo tempo. Entendes? E tu não te vais a dar conta de que és a mesma pessoa. Existem vários es exemplos na verdad. internet. E Wow. isso é fantástico. E solamente vais a descobrir porquê. Porque esses vídeos que são publicados na internet, tu consegues mirar a pessoa como estamos mirando agora aqui mesmo, entendes? E na outra metade da tela, estás mirando a personagem. E tu dizes, hostia, toda esta voz é o mesmo. Entende? A personagem é o mesmo, solamente cambia um pouquinho. E isso é uma técnica que se usa muito nas dublagens para niños. Oye, ¿Entiendes? qué bien, qué bien. Mira que mientras te escucho me puse a pensar con la película de terror, entonces cuando ustedes doblan una película de terror, que hay una parte que hay que gritar desgarradamente, tienen que gritar tal cual la expresión de la persona, me imagino, ¿no? O sea, el grito tiene que salir de adentro. No sé si esto has tenido esa oportunidad, pero es que yo he visto a veces cosas que pasan, el grito, o sea, este profesional de doblaje tiene que meterse en el personaje Ah, para sim, sim. poder. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem que encarnar a personagem o melhor possível. E quando digo o melhor possível, é porque já houve uma decisão que essa pessoa é a pessoa que vai fazer aquele muñeco, e neste tempo não há oportunidade de cambiar. Portanto, o que vai a sair, saiu. Normalmente, entendes?
Pero mira qué interesante, porque ahora si nos ponemos a ver con lupa una película de suspenso que está doblada y tú escuchas ah, esa respiración que lleva que esa persona del susto, entonces esa persona que está doblando, por eso te digo que qué maravilla, a mí me encantaría algún día tener esa oportunidad de ver a alguien doblando una película de suspenso, de angustia, de llanto, porque lo que acabas de decir, tiene que meterse en ese personaje, ¿no? O sea, Sí, se convierte más que un voice over de doblaje, sino es un actor, porque tiene que sí, llorar. exactamente. Nosotros temos que hacer, temos que ser atores. Sim, 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 isso é verdade. Exacto. Para poder encarnar aquilo que eu estava dizendo há pouco, por exemplo, se estás gravando, fazendo um registro para um comercial de um restaurante, tu até podes ler solamente aquilo que tendes no papel, nada mais. Mas aí vais a ser um narrador normal. Então, há que fazer melhor. E para fazer melhor, tens que utilizar a criatividade. Por exemplo, um dos comerciais que me gusta muito de fazer quando é restaurantes, eu tenho muito o hábito e o momento de fazer um registro, uma pequena introdução. Algo, por exemplo, assim, eu até poderia estar fazendo este comercial, mas não. Na verdade, estou neste momento num restaurante muito largo ou muito cerca do mar. Entendes? Hago uma introdução primeiro e depois, e que depois vou fazer, por exemplo, agora mesmo. Não tenha, não, por exemplo, agora mesmo, não percas tempo. Ven saborear lo mejor da comida mexicana o de panameña, como quieras, porque la verdad, la comida portuguesa es muy buena. Por exemplo, entendes? Mas primeiro, digo, eu agora mesmo te podia estar fazendo um comercial, mas não. La verdad estoy bebiendo, hasta saboreando un vino junto de un río, algo así, ¿entiendes? Ujú. ¿Para qué? Para que as pessoas, quando vão escutar, é logo a primeira coisa que vão a captar. E depois é que digo o comercial normal, com palavras muito reduzidas, ¿entiendes? Para não se tornar muito extensivo, na verdade. Mas gosto de fazer estas criatividades primeiro, essas brincadeiras. E uma das coisas que eu uso muito nos meus trabalhos é a naturalidade. Mesmo, por exemplo, no fim de terminar, por exemplo, imagínate que estou fazendo um comercial para um grande concerto. É um hábito do Carlos fazer. A hora que escutaste isto, não vais a querer perdê-lo, por supuesto. E começo-me rindo, entendes? E se vai a quedar lá. Entendes? Se queda lá mesmo, Sí, não vou a sí. quitar aquilo. E eles, hostia, me gusta, é um estilo próprio. No, sí, definitivamente. No, es que ya estamos viendo que esto no es solamente pararse a un micrófono, es un conjunto de muchas, eh, yo diría que habilidades que tiene que tener esta persona, porque tal cual como lo estás explicando, si no tiene creatividad, pues Sim, se va a quedar atrasado. Porque mientras tú decías del vino y todo esto, hay comerciales que la persona está desgustando, exatamente. qué ricura, o sea, todo eso. Entonces definitivamente es un conjunto de tantas cosas y entre eso, es un actor. Exatamente. Sabes que eu jamais me vou olvidar de uma. Houve uma vez que eu fiz uma entrevista e a persona, a locutora, a primeira pergunta que me ha feito foi assim: Carlos, a primeira pergunta que vou fazer é: eu sei que és uma persona que és um bom contador de histórias. Pode nos explicar porquê? Bueno, e eu nesse preciso momento, um par de dias antes, eu estava fazendo registro para contar histórias, narrações para histórias para niños de África. Foi uma coincidência muito grande. E então eu estava fazendo. Eles enviavam, estamos falando de um país que se chama Cabo Verde. Eles enviavam as histórias, por exemplo, em papel, e eu depois começava lendo a história. Era a história sobre animais da vida selvagem. Estamos falando, por exemplo, do leão, estamos falando do macaco e outros mais. E então eu tinha que fazer, portanto, cada personagem, porque era uma história para niños, entendes? Tinha que falar com a dicção correta. Tipo, e agora o leão está se aproximando, o que vai fazer? Será que vai a comer o macaco? E o macaco, não, de maneira alguma. Entendes? Havia um pouquinho de teatro. Bueno, depois surgiu essa oportunidade de fazer essa entrevista.
Fiz a entrevista e a primeira pergunta foi essa. Eu sei que o Carlos gosta muito de contar histórias. Pode-me explicar porquê? E eu pensei assim, bueno, isso foi uma oportunidade de um país africano e blá, 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 blá. E a locutora ficou assim, não, perdão, não estou percebendo. Então o que é que descobri? Que ela depois confessou que esteve, e me contestou, que esteve mirando os meus trabalhos, antes esteve estudando os meus trabalhos, e em Ajá. cada trabalho encontrava algo diferente. Se estamos falando, por exemplo, para ter um comercial para a indústria automóvel, se estamos falando de um concerto onde vai haver muita gente com grandes artistas, se estamos falando de uma pequena dublagem, se estamos falando, por exemplo, de um comercial para um restaurante ou uma marca de do que seja. E então, sempre que estou gravando, existe um registro diferente para cada coisa. E a pessoa, quando vai escutar aquele comercial, ele vai gostar e vai dizer, não, eu compreendo perfeitamente, porque o Carlos está contando a história correta no tempo correto. E eu entendo perfeitamente. Só que cada trabalho é um trabalho e todos eles são diferentes. É aí que eu sei Ah, contar histórias. sí, claro, claro que sí. Yo me acuerdo que te hicieron una entrevista que incluso yo tengo grabado algunas partes de esa entrevista, pero no recuerdo quién te la hizo una chica. Un canal, no me acuerdo el canal, pero sé que, bueno, ahí voy a colocarlo para que lo vean porque tengo una foto tuya ahí. Entonces, realmente nos damos cuenta en esa entrevista que te hicieron que me encantó, por cierto, yo la vi. Hay algo que yo quisiera saber, ¿cómo hace si un día Carlos no se siente bien? Vamos a ponerlo así, está enfermo. ¿Cómo haría Carlos? O dice, no, no puedo salir, no puedo usar mi voz, o vamos para adelante. Sabes que isso é um dos grandes medos que eu tenho e que me acompanhou sempre. Además, quando, por exemplo, quando vou por exemplo, tenho que me deslocar ao dentista, entendes? Que ela hace qualquer coisa e depois eu não consigo até os registros. Bueno, para esse tipo de situação, é sempre um risco. É sempre, normalmente, para fazer o registro, poderá levar meia hora ou uma hora, depende, mas mesmo que tenhas uma dor de cabeça, algo assim, claro que se existe a possibilidade de tomares uma pastilha, algo assim, bueno, terá que hacer. Se não, terás que, por exemplo, falar com o cliente e lhe vais a dizer que de momento não tenho possibilidade de hacerlo, ou vais a procurar outra pessoa, ou bueno, esperas por 2 dias, 3 dias, mas normalmente existe sempre, porque claro que eu já tive esses momentos, claro, e no momento, por exemplo, que estou fazendo o registro, solamente eu é que sei que isto é assim, porque depois, na parte da produção, entende, ninguém tem, não se vai anotar, nem se vai a manifestar esse tema, não é? Mas felizmente tenho tido muita sorte nesse tema de ficar com doente, não é? Como se diz em espanhol, doente? Con Ai, las como, personas. sim, quando uma pessoa se fica, não é? Quando fica doente, é doente, não. Quando a pessoa fica mal, com dor de Eh, cabeça, quando se eh, queda, fica. Emocional, ¿estás afectado emocionalmente? Não, não, não. Quando tenho, por exemplo, quando tenho que fazer uma operação, quando se vai a quedar Ah, incapacidad. malado, Ah, ok, sí. Que está malado. ajá, está Enferma, enferma. enfermo, sí. Enferma, exatamente. Enfermo, Bueno, sí. pronto. Eu, nesse tema de me ter quedado enfermo e ter criado umas dificuldades a hacer o meu trabalho, hasta hoy, graças a Deus, não. Nunca tive Pe- esse problema. Pero fíjate ahora la siguiente pregunta, que a veces esto es algo que nos puede pasar, quizás en tu carrera se puede sentir más, porque inclusive yo lo digo por mi experiencia a veces como profesora, que he cogido alguna emoción, algo que me ha chocado, que me ha alterado, puede estar disgustada o puede ser que estoy muy afligida, tengo una tristeza.
pero tengo una clase que no puedo posponer. ¿Y sabes qué ocurre? El ser humano cuando tiene alguna situación, la voz le cambia. Ahora por lo menos a mí me cambia porque tengo en ese momento una emoción, ya sea negativa o positiva, por supuesto que esa es otra cosa, pero tristeza o estoy molesta y eso se siente en la voz, en la entonación que yo tengo que hacer mis ejercicios y todo para poder que el estudiante no sienta algo que me ha ocurrido. ¿Qué pasa con los profesionales como ustedes que tienen algo que les golpea y que tienes un disgusto y que ya estás a punto de entrar a cabina, que te chatearon algo o una angustia, una preocupación? ¿Qué pasa? Porque ya te digo, no sé si, claro, ustedes son más profesionales y tienen control, pero ¿qué pasa? ¿La voz cambia a Carlos en una situación así? ¿Le cambia? Como antes estuvimos hablando, nosotros temos que entrar dentro do personagem. Automaticamente já sabemos perfeitamente que vamos a cambiar a maneira como vamos a falar. Estamos falando de dicção, entendes? Sí. Mesmo que, por exemplo, eu vou sair de minha casa, por exemplo, por la mañana, muito temprano, e, bueno, estou com dor de cabeça ou algo se sucedeu, mesmo com os perros, algo assim, e venho enfadado, claro que no momento do registro, isso é mesmo proibido, extremamente proibido, de trazermos do exterior para a cabine, entendes esse problema? Não pode haver, nem vai haver. Não vai, não pode haver. Eu, por exemplo, imagínate que tive problemas, por exemplo, quando estava chegando ao local de trabalho e deixei meu coche estacionado ou sem querer um chico me bateu no meu automóvel, tive um pequeno acidente, uma discussão muito grande. Bueno, isso obrigatoriamente tem que deixar de existir dentro da cabine. Não pode. Não, isso, a pessoa que vai fazer a locução, o narrador, por exemplo, não vai chegar aqui e vai a falar agressivamente, solamente porque ha sucedido algo anteriormente, não é? Não vai fazê-lo de maneira alguma. Tem que, claro, olhar para o papel ou, bueno, fazer o trabalho, fazer a narração mediante aquilo que está ao serviço. E recuérdate que temos, por exemplo, pessoas que se quedam 2, 3 horas fazendo os programas da manhã nas estações de rádio, entendes? E bueno, isso acaba por ser uma situação que é maior. Quando estamos fazendo o registro, por exemplo, que é o meu caso, faço o registro de meia hora, 1 hora, para um projeto, algo assim. Mas depois, bueno, hace a produção e é o dia de trabalho. Quando estamos falando de uma equipe que está fazendo o programa de la mañana todos os dias, de lunes hasta jueves, viernes, desde as 7 da manhã hasta as 10, eles têm que estar com a disposição no alto nível, entendes? Independentemente se tiveram problemas com o perro, com a sua família, com o coche ou whatever. Entendes? Portanto, claro que depois já existe aquela parte que é a confiança, porque já estão ali há muito tempo, naquela rádio, estão falando e por vezes até partilham o que se ha passado. Mas depende do tipo de programa, depende do tipo de talk show que estamos falando. Mas normalmente não puedes trazer para aqui. Wow, qué bien, excelente. Definitivamente que ustedes son un top en ese nivel de profesionalismo porque sí conozco personas que les afecta, dame un tiempo, espérate un momentito y empiezan a relajarse el clásico chocolate que enseguida da alegría, equilibra, pero sí, me ha tocado ver, no exactamente en esta carrera, pero en otras donde sí la persona queda afectada y claro, te hice la pregunta casualmente porque en el momento que se abre un micrófono y empieza la persona a hablar y es por la naturaleza del ser humano que cuando uno está disgustado cambia la voz. Si uno está muy alegre, habla con una euforia y una alegría que a veces ni te entiende y si estás en depresión, la misma cosa, ¿no? Pero definitivamente que esto me encanta escucharlo porque el nivel profesional
bueno, obviamente tú eres un profesional, tú eres un doctor, pero también, pero esto me ayuda a entender que esto no es un tema de que no, es que no puedo, hay que continuar tal cual como un actor o un cantante en un escenario, ¿no? Exatamente. Por exemplo, eu, durante toda a minha vida, não me recuerdo de alguma situação de alguém que hace narrações ou mesmo locução em estações de rádio que tenha sido cambiado de última hora por um acidente, algo assim. Además que isso não se pode estar hablando para o exterior, ¿entiendes? Imagínate, por exemplo, que estou fazendo as manhãs, por exemplo, da BBC Radio One, por exemplo, que é mundialmente conhecido, não é? Por toda a gente. Que hago as manhãs da BBC Radio One desde as 7 da manhã hasta as 10. Imagínate, por exemplo, que já hago aquilo há muitos anos e há um dia que não vou fazer. Se eu não estou lá porque algo sucedeu, claro que é preferível que as pessoas, meus colegas de trabalho, dizem, por exemplo, fazem a apresentação. Olá, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí para un tal que sou más. Hoje solamente na presença de mi colega Esther Sadene. Olá, Esther, como estás? Estamos falando e cambiamos o tema, hablamos de tudo, entendes? E não vamos a falar daquela pessoa que não está presente. Hablamos um pouquinho ali no início, mas depois não tocamos, mas não dizemos que já passado, entendes? E aí, claro que tem que se dar continuidade ao programa hasta o fim. Hablamos de tudo, hablamos do tempo, hablamos da música, hablamos de todos os temas. Agora não vamos a tocar no assunto daquela pessoa que não está presente. Porque sucedeu algo, ou teve um acidente ou algo assim, nada mais. Entendes? Contudo, existe aqui uma situação que gostaria de destacar, é que, por exemplo, em Espanha, a rádio neste momento está muito mais liberal que aqui em Portugal. Neste momento a rádio, a comunicação social em Portugal, em Espanha, já se habla de muitas coisas, entendes? Aqui em Portugal ainda temos o tema, o tema do tabu, o tema de certos temas que não se hablam, que não se queda bem. Não digo que seja proibido, mas que não tanta liberdade. Estamos falando de liberdade, entendes? Ao contrário de Espanha, porque eu, por exemplo, tenho conhecimento de algumas cadenas, algumas estações de rádio, que não têm problema de falar seja o que seja, mas não tem problema nenhum. E eu, quando estava escutando, disse, como é possível estar falando disto? Mas que existe liberdade para falar, sim, puedes falar. Ao contrário de outros países. Por exemplo, aqui não, aqui em Portugal não. Ainda estamos restritos em muitas coisas. ¿Entiendes? O sea, ustedes son más conservadores, será a la hora de, son más conservadores, es un tema ya cultural de ustedes. Sí, en España yo he escuchado y sigo algunas personas que en lo personal a mí me encantan porque tal cual hay una libertad de expresarse, exactamente. Entonces, y hay tanto tema que cada día sale, que sería súper interesante abordarlo y que casualmente de eso se trata en este podcast, de ir abordando ciertos temas que donde hay algunas personas que tienen los conocimientos y son especialistas y por eso es que cada día, en este caso, no todo el mundo puede abordar los temas, para eso son las especialidades. Pero sí, España, hace años que yo estuve por allá, sí yo notaba esa peculiaridad que ellos son muy expresivos. Y así mismo, al hablarte, te van diciendo todo, de la A, B, Z, y si tú no estás bien con soporte, te puede lastimar emocionalmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero a mí me han dicho que el español se parece mucho al panameño, porque acuérdate que España era nuestra madre, y así que yo sí creo, porque el panameño es así un poco desbocado a la hora de hablar, ¿no? No hay mucho tapujo, no hay muchos paradigmas para hablar. Entonces, sí tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar con otras personas porque no todo el mundo. Mira, qué curioso y qué bueno que me lo dijiste, Carlos, que Portugal es bien conservador, porque no vaya a ser que yo llegue a Portugal y llegue con mi forma de ser y quede presa por la boca mía y después que Carlos, que yo no la conozco.
Sim, e depois também, aqui em Portugal, por exemplo, eu acredito que nos outros países, alguns também saia assim, mas, por exemplo, depende do locutor que está fazendo o programa. Agora que estamos falando de rádio, estações de rádio, cadenas, por exemplo, existe aqui alguns programas que sigo, ehm, que eles solamente estão falando do tempo, da música bueno, ¿y dónde está a radio onde estão hablando? ¿Entendes? Não existe nada mais. E No solamente sab- dizem, por exemplo, se existe um pequeno passatempo, nada mais. Agora, existem outros locutores que não são mais. Por exemplo, se estamos falando de um programa em que as pessoas podem pedir uma música, é mais, existe a presença mais do ouvinte, mais participantes, essa pessoa, bueno, habla ali como se estivesse falando com a família, entendes? Portanto, isso aí também existe este tipo de programa. Já não estamos falando, por exemplo, de um programa, estamos falando, por exemplo, será de noticiários sobre a atualidade, entendes? Que ele está completamente focado no teleponto. E Claro, sí, exacto. solamente diz bom dia e, final, hasta o próximo programa. E tudo o que está falando, habla daquilo, entendes? Que está no teleponto. Ao contrário do locutor que está falando solamente da música, é um programa mais sério, entendes? Mas que se queda bem, existe muita gente que lhe gusta ouvir. E depois existe aqueles que mais vale a pena desligarem o rádio porque não estão dizendo nada. Bueno, y entonces si yo te preguntara, Carlos, sin compromiso, ¿cómo está Portugal? ¿Cómo está la economía de Portugal ahí como ciudadano de tu país? ¿Hay futuro para ustedes, para el mundo? Porque yo veo en las noticias que Portugal prácticamente como si estuviera pidiéndole a la gente, vénganse para Portugal que acá hay oportunidades y a veces tú sabes que eso no es del todo cierto, ¿no? Entonces, por eso que te pregunto de manera directa. Exatamente, e haces muito bem. Porque hasta hoje estou à espera de alguém que ainda não ha chegado. Mas bueno, isso é outro tema. Es así, yo la verdad que no soy una persona que estoy muy enfocado en este tipo de temas, política y otros más, no. Además que en este momento estamos viviendo por aquilo que eu escuto, por aquilo que ouço hablar por parte das... Y o pouco tempo que estou mirando na tele, porque entiendes que una persona como nosotros, se quedamos mucho tiempo no estudio, ¿entiendes? Y cuando queremos quando terminamos, necessitamos de algo diferente, bueno, algo que não seja tele, pronto. Bueno, e neste preciso momento nós estamos vivendo a visita de um presidente da República do Brasil, entendes? Ele neste preciso momento está aqui em Portugal. O tema é que existe um partido político que, como eu ha dicho antes e volto a repetir, não me gusta política e eu não trabalho com política, não ligo a política, não conozco Bueno. nada. Mas existe um partido político, que não vou mencionar nome, que não lhe gusta nada desse presidente do Brasil. E quando soube que por causa de umas afirmações que o presidente do Brasil ha dicho da Europa referente à guerra que se está passando neste momento, infelizmente, entre a Ucrânia e a Rússia, que a Europa é responsável por tudo isso. Bueno, isso não caiu nada bem a muitos países e a este partido. E sei que hoje o presidente do Brasil, ele esteve na Assembleia da República Portuguesa fazendo discurso e outras mais. E escusado será falar ou dizer que no exterior estava uma revolução muito grande por causa disso, entendes? Porque a eles não lhes gusta esta visita do presidente acá a Portugal. E, bueno, neste momento, a nível de partidos, eu sei que as coisas não estão a trabalhar da melhor maneira possível. Sei que existem alguns problemas. No tema de, por exemplo,
da imigração, portanto, para Portugal, claro que sim. Existem possibilidades de trabalho, claro que é algo que não vai ser nos primeiros dias, entendes, que se vai resolver, mas existem muitas possibilidades, diria, em várias áreas, seja na agricultura, seja na indústria, entendes? Agora, não é algo que se vai a resolver num dia, mas como eu também já tive essa possibilidade de experimentar outros países, entendo perfeitamente que no início nada é fácil, entendes? Com um Cierto. par de dias, depois, se fores uma pessoa correta, se fores uma pessoa que aceitas aquilo que vai a acontecer nos primeiros dias, entendes? Acredito que dali para adelante se vai a se encontrar melhores possibilidades. E neste momento Portugal está nesse... Portugal, recorda-te que Portugal tem recebido muita gente vindo da Ucrânia, então brasileiros são muitos neste momento. Da Índia também, entendes? Eu estive há alguns anos trabalhando em Marruecos e quando eu regressado, eu quase que não conhecia Portugal por causa da imigração, verdade? Muita gente do Brasil, por exemplo. Se vamos a um restaurante, quem é que nos vai a servir? Um brasileiro. Se vamos, por exemplo, sei lá, umas bombas de gasolina para testar o carro, quem é que lá está trabalhando? Os brasileiros. Entendes? Ujú. Bueno, por isso quer dizer que Portugal, nesse aspecto, nós outros somos pessoas que gostamos de receber a imigração. Sim, isso é verdade, e ajudar. Mas o problema é que, como é conhecido por muita gente, é que hacemos isto para os outros. Agora, internamente, não é bem assim, entendes? Existe muita gente Claro. portuguesa que sente a grande dificuldade em muitas coisas. E aí, aquele partido político que há pouco estava falando, está a tentar cambiar tudo, principalmente a imigração, entendes? Mas é o país que temos. No, sí, es que, no, qué bueno que lo mencionas porque yo también te hice la pregunta porque las redes, Portugal es ahora mismo como si fuera el paraíso, o antes decía que Estados Unidos era el sueño de todo el mundo llegar, bueno, ahora ponen a Portugal y yo decía, no puede ser, se va a llenar Portugal de tanta gente, pero yo me imagino que sí, que son los países que están más cerca porque me imagino que no hay muchos latinos. El latino no emigra tan lejos. No, latinos no. No, No, la verdad que latinos no. entonces el latino emigra es a otros países de Latinoamérica. Entonces yo siempre digo, hombre, si vamos a emigrar bien. Vamos a hacer el esfuerzo, hacer las cosas bien, pero es como que yo me vaya para, para los países que limitan a Panamá, es Colombia y Costa Rica. No voy a resolver. Colombia no está tan bien que digamos y Costa Rica está carísimo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que también sé que nos hemos salido, pero que es algo que a veces es bueno también darle como ese toquecito de información a la persona. Y lo traje, ya te digo, porque acá tú coges las redes y es más, a mí me dicen, oye, Esther, tú que conoces muchas personas, ¿qué te han dicho de Portugal? Yo nada, no sé nada, porque viene la JMJ que va a ser para Portugal. Entonces yo digo, bueno, ahí se les va a quedar un montón de gente en ese país, pero lo que sí puedo asegurar de verdad y de corazón, que los portugueses son extraordinarias personas. Eso me consta. Sí, es verdad. Son extraordinarias personas, tienen un manejo de la empatía y de la sensibilidad hacia las demás personas que no es tan común. Tú que sabes que has viajado y yo que me ha tocado por otros sectores, no es común. No, es algo muy bonito que tienen ustedes y que de verdad, ojalá que con tanta migración no lo pierdan, porque llega un momento, y es comprensible, Carlos, que un país diga, ya estamos cansados de tantas personas, porque a veces nos pasa a nosotros también, llegan muchas otras nacionalidades con sus problemas, con sus emociones. Salirse del país es como salirse de la casa de uno, que por muy grande o chiquita que sea, la casa es casa de uno. Entonces uno no se sienta a gusto en otros lugares y empiezan los comentarios que tampoco
algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que cuando uno sale, aunque a uno no le guste algo, pues uno se lo guarda, porque no es bueno, porque nos están acogiendo en un lugar y entonces encima hablar negativamente, entonces eso pues es algo que yo practico mucho. Y yo no me Uhum. gusta, pero okey, me quedo callada, eso no pasa, eso no me va a dañar el momento que estoy disfrutando o la experiencia que estoy viviendo. Y en definitivamente Portugal es un país de verdad que maravilloso, que me lo conozco de la punta a la esto, pues nada me pasa pisar tierra porque me lo he estudiado. Me lo he Não, estudiado, o sea, sim. yo llego y ya yo sé cómo es esto y aquí esto, no sé qué, tú desenvuelta, nada más llegar. Não, bueno, eu acho que é conhecido por muita gente de outros países que nós outros somos pessoas que gostamos de receber as pessoas, que independente do país que estamos trabalhando, toda a gente gosta de nós outros e eu conheço isso muito bem porque já estive em Inglaterra, já estive em Marruecos, já estive em Moçambique e sei perfeitamente que onde existe um português, entendes, toda a gente lhe deposita toda a confiança e é próprio, na verdade que é próprio. Agora aqui, claro que existe dificuldade como, e bueno, devido à situação que nós outros estamos vivendo nestes últimos anos, a guerra e a crise, principalmente quando surgiu o Covid, foi um país, é um dos países que também está sofrendo com isso, entendes? Também estivemos parados, se quedamos em casa, perdona, e é um país que também tem as suas dificuldades. Mas, como antes, e como sempre o meu padre e minha madre diz, portanto, para um prato de sopa, se necessário, botamos mais um pouquinho de água. Se queda mais um pouquinho de água, e bueno, isso dá para mais gente. O exemplo dos portugueses é mais ou menos assim, entendes? É mais ou Qué menos. bonito, qué bonito. Claro que existe várias áreas. A agricultura é muito forte neste tema. Sabes que os jovens também não lhe gusta muito de fazer este tipo de serviço e vão a cambiar para outros países, para outras oportunidades. Daí que estamos reforçando cada vez mais a busca de pessoas, de novas pessoas para se quedar em Portugal, para fazer esse tipo de serviços que normalmente quando a imigração chega e pode fazer isso, também na verdade não lhe gusta muito, entendes? Os serviços mais complicados, mas de qualquer forma há sempre soluções para pessoas que vêm para Portugal e se querem quedar aqui. Aliás, temos os exemplos que temos, por exemplo, da imigração, seja brasileira ou mesmo ucraniana, que foram os últimos, que chegaram nos últimos par de meses, diríamos que 70% mais ou menos não se vai a quedar aqui, porque depois também vão construir uma família, portanto, porque estamos falando de jovens, por exemplo, se estamos falando de pessoas adultas que chegaram aqui, começaram a trabalhar, encontraram tranquilidade, encontraram segurança, encontraram um país que lhe dá oportunidades para viver. E depois, bueno, vão a pensar que vou a cambiar de Portugal agora que estou bem para um país que me dá guerra Sí. e outras coisas mais? Não, claro que não. Aí, claro que vão dizer, basta ir buscar as redes sociais e procurar saber opiniões de outras pessoas que provavelmente vão aprovar aquilo que estou dizendo. Sí, así es. Bueno, Carlos, de verdad que ha sido un grato honor para mí escucharte. Hemos hablado de todo. Y sabes qué, se me queda algo que no se me va a olvidar, es la voz de estos muñequitos de Nancy. Yo jamás me hubiera imaginado que era una mujer. O sea, que esto para mí me impresionó porque cuántas voces a veces nosotros captamos que puede ser un hombre, puede ser una mujer y realmente detrás de esa voz puede ser otra persona, ¿no? No, Exatamente. no me lo hubiera imaginado. Por lo menos tu voz es indiscutible que ahí hay un hombre atrás. Aliás, eu já tentei fazer voz de ninhos. Existe aqui um registro assim mais complicado, mas é muito difícil, entendes? Sí, Muito y no, difícil no quieres hacer ahí una pruebecita antes de irnos para ver cómo te sale o de que do niño. ninho, por exemplo, Sí.
neste momento, por exemplo, eu normalmente costumo fazer outro tipo de voz quando é em narrações não, de dublagens, que é algo assim, por exemplo, você não tem nada que me dizer alguma coisa, me poderá falar com nós outros, se queres, vinda a Portugal, não tienes problema. Por exemplo, esse é um. Outra, por exemplo, poderá ser, tu não tens nada que me dizer assim, por que vosotros não vienes a Portugal? Puedes ahora sim, não tienes problema, somos muito amáveis, por supuesto, ¿entiendes? Lá está. Mas isto é muito importante porque se vais a hacer esse registro, tienes que te quedar com ele hasta o fim da película, como já tínhamos falado antes, ¿entiendes? Agora ir buscar a vozes muito agudas, aquelas muito pequeninas, é muito difícil para mim. Mas, como ha dicho antes, existem outras pessoas que têm que ter oportunidades também e temos que dar oportunidades para realizar seus sonhos. Oye, pero mira, la última voz que hiciste, enseguida me imaginé una persona ya adulta mayor. Parece Sí. un señor ya muy grande, ¿no? O primeiro ou o segundo? La segunda. Segunda. Me sonó así. Oye, pero qué maravilla. Não, é que isso, acredita que, independentemente da voz que estás utilizando, se vais a mirar uma personagem numa película ou mesmo um boneco, se vai quedar bem a voz, porque tu cérebro está mirando, tus ojos estão mirando a personagem. Se, por exemplo, a voz se quedar perfeita com a personagem, entendes? Independentemente de ser uma voz aguda, grave, bueno, claro que procuramos sempre a voz mais correta para aquela personagem, claro. Mas eu, por exemplo, falo assim por quê? Porque há 20 anos atrás eu já gostava de fazer essas coisas, por exemplo, para o Bernardo, para um ninho, e quando eu fazia os vídeos dele, quando o Bernardo nasceu, neste momento o Bernardo tem 19, agora 19 daqui a 2-3 semanas. Mas, antes dele nascer, eu já preparava coisitas, entendes? Eu agarrava, por exemplo, mirava películas da Disney, por exemplo, estamos falando do Rei Leão, ou outros mais, e colocava a minha voz em cima de alguns animais, para que quando ele se quedasse ali mirando a tele, ele ia escutar um animal falando no nome dele. Entendes? Por exemplo, dizia assim, olá Bernardo, como estás? Estás bem? Entendes? Ele ficava assim, Bernardo, estou falando contigo. Agora imagina-te essa voz em cima de um animal, quando ele estava ali mirando a tele e de repente o animal se dizia isso. Eu construía muitos vídeos assim quando ele era pequenito, no aniversário, quando eu cumpleaños e outras mais. ¿Entendes? Daí um gosto, e aquilo que me gusta muito fazer este tipo de serviço. Ay, qué lindo, qué maravilla. Eso no sé, esos son detalles que puede crecer Bernardo, ser ya un hombre y no se le va a olvidar, no se le va a olvidar. Son cosas que... O registro está feito. Sí. Ay, bueno, entonces esta conversación ha sido placentera. Realmente te agradezco siempre. Gracias por tu tiempo. Hemos hablado con la verdad y sin paradigmas, tal cual como nos encanta, y realmente hemos conocido un poco más de lo que es esta profesión, que va más allá solamente de ser un voice over. Ya vimos que es actor, que la forma de doblar, cómo se tienen que meter en los papeles, y sobre todo lo que es Carlos Díaz, un hombre a ser brillante, inteligente, con una gran humildad, y que es una de las voces más importantes dentro de la lista, y me lo digo con orgullo, de Europa y de África. Así que Carlos, claro que sí. Mira, Carlos, realmente vamos a dejar todos tus datos abajo para que la gente, cualquier cosa, cuando termine de ver este video, pueda localizarte, pero de todos modos tienes la oportunidad de decir dónde te pueden localizar, teléfono, a través de las redes, porque eso es lo que nos mueve hoy en día. Adelante. Sí. Sim, bueno, a verdade é que se vais a escutar, por exemplo, a minha voz, por exemplo, nos países africanos, estamos falando de língua portuguesa, provavelmente vais a encontrar vários
projetos, por exemplo, estamos falando de política. Neste momento, eu me recordo que surgiu agora recentemente um partido político em São Tomé e Príncipe, um país africano, que fui eu que fiz, dei a voz aos primeiros congressos, aos primeiros vídeos promocionais e outras coisas mais. Existe outra rádio também que sou eu que sou a voz padrão, entendes? É a voz principal dessa rádio. Também porque muitas vezes esses países africanos não têm a possibilidade de fazer as coisas com mais profissionalidade. Não estou dizendo que não existe, claro que existe, mas também existem muitas rádios, entendes? Não estou falando que existe uma rádio em África, existem muitas, e então muitas das vezes as pequenas rádios necessitam de ajuda para este tipo de serviços e devido às circunstâncias de termos a possibilidade das redes sociais, eles vão a descobrir pessoas como eu e outros que, bueno, estamos disponíveis para ajudar naquilo que é possível. E daí que a minha voz, existem muitos projetos da África, das comunidades portuguesas, e então são muitas mesmo, porque a verdade é que estamos falando de comunicação, Claro, seja ela em áudio, por exemplo, solamente para as cadenas, estações de rádio, que são muitas mesmo, ou se estamos falando de um vídeo promocional. Quem, por exemplo, se quiser saber, por exemplo, escuchar alguns projetos meus, pode ir, por exemplo, ao meu canal do YouTube, onde eu tenho a tal situação das histórias diferentes, de projetos diferentes. E aí poderemos ver que temos, sei lá, temos trabalhos feitos na Suíça, temos feitos em Moçambique, temos, por exemplo, em Angola, em Marrocos também tem lá um publicado, e bueno, e porque podemos fazer muitas coisas desde que possamos fazer com muito gosto e, acima de tudo, com muita paixão, entendes? E esse é um dos meus principais objetivos, é fazer todo o tipo de trabalho, independentemente de qualquer que seja dublagem, seja um jingle para uma rádio, uma introdução para um DJ, ou mesmo para um congresso ou outros mais, fazer bem feito, porque comunicação y mucha gente se va a escuchar. Definitivamente, como tal cual lo expliqué al inicio, que hoy en día es tan importante lo que tú llamas intro en cualquier tipo de eventos. Ya no es un tema solamente que se veía mucho en conciertos, hasta en una conferencia. Esto marca y hace la diferencia, definitivamente. Eu, por exemplo, me deixa recordar que este fim de semana que ha passado, eu não sei como se diz em espanhol, confraria, Cofradía, sí, igual. Confraria, onde podemos divulgar, por exemplo, produtos, gastronomia, Exacto. vinhos e outras coisas mais. Bueno, solamente aqui um parêntese, eu fui convidado, mais a Ana, para pertencermos à confraria de um país africano que se chama São Tomé e Príncipe. Entendes? Temos aqueles uniformes históricos, fantásticos, por supuesto muy guapos. Se quedamos muy bien, la verdad. E antes, quando foi organizado esse encontro de confrarias no norte de Portugal, com várias confrarias do bacalhau, confrarias do cerdo, confrarias do vinho, nós outros éramos confrarias de São Tomé e Príncipe, eles me pediram um vídeo promocional para fazer a promoção da confraria de São Tomé e Príncipe. Bueno, eu fiz o melhor que sabia e passado um par de dias hacemos um meeting, uma reunião. A primeira coisa que me ha dicho as pessoas me deram as felicitações pelo trabalho. E depois, esse vídeo esteve passando no auditório no dia da apresentação e da inauguração desse evento. ¿Entendes? Y la verdad que este tipo de trabajo não era o melhor para um auditório, porque se fosse para um auditório eu tinha feito algo mais extensivo, um pouquinho com mais história, porque se quedaram ali mirando, entendes, o vídeo, usufruindo, portanto, algo fantástico na narração, nas imagens do turismo de São Tomé e Príncipe, aquelas ilhas, naquela naturalidade das coisas, entendes? Uhum. E bueno, foi algo também que me marcou muito, porque eu estava presente, e depois incluindo
no final portanto, dessa conferência, e eles disseram quem foi a persona e o autor do vídeo, entendes? E depois aí, claro que surgiu depois outras oportunidades. E é para isso mesmo que existem as confrarias também. Mas, bueno, no meio desse e outros mais, o resultado foi fantástico, porque foi algo preparado para aquele tipo de promoção, de evento, de divulgação e outras mais. Mas, bueno, hacemos aquilo que gostamos. No, es que definitivamente tocaba decir algo muy importante. Cuando uno hace las cosas con amor y porque le gustan, aún sean de una manera, por llamarlo, un desprendimiento o gratuita, hay que hacerlo bien porque uno no sabe quién te está viendo y qué oportunidades pueden darse. Y Con eso es certeza. y eso es algo que no importa la especialidad, todos los profesionales deberían tener esto muy presente, porque he conocido a algunos que no es gratis, bueno, no le voy a poner mucho esmero, no, uno nunca sabe. Entonces, cuando uno en verdad le gusta algo, uno le pone ese esmero, ese amor, y las cosas quedan bien y las oportunidades salen. Bueno, mi querido Claro. Carlos, ahora sí, muchísimas gracias. Saludo a mi familia. Besos para Ana y para Bernardo. Otro grande y un abrazo para ti. Y nos vamos a ver pronto. Eso te lo Inshallah, inshallah. Inshallah. Muitas graças a vosotros por todo o apoio. A ti, principalmente, que desde o minuto 1 tens sido uma pessoa que ocupas cada vez mais meu coração, tu e tua família, não é? Para o Api, para o Isaac, para os perros pequenitos e outros mais. Olha, é fantástico. Eu não sei, na verdade, se vosotros irão ter a oportunidade de estar presente naquele grande encontro que vamos a realizar aqui em Portugal, que é o Encontro Juvenil, entendes? A Semana dos Jovens. Não sei se vosotros vão a vir, mas pronto, isso é outro tema. De qualquer forma, depois poderemos falar no outro dia em off, porque claro que eu vi nesse grande evento aqui em Portugal uma grande oportunidade de encontrar novamente uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida, que foste tu, Esther. E muitas graças por tudo aquilo que tens feito por nós outros, para nós outros e por outras pessoas também que eu sei que acompanham os teus projetos também. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Aquí te llevamos en el corazón. Gracias. El podcast de Rompiendo Paradigmas.